do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá. Transmite seu sinal em 1420 kHz AM. Meu nome é Narbal Almeida Júnior e eu estou aqui para apresentar para vocês o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Continuo falando para vocês sobre as leis morais. E hoje eu vou comentar sobre o capítulo 3, que fala da lei do trabalho. Pessoal, por incrível que pareça, o trabalho é uma lei divina, é uma lei de Deus. A necessidade de trabalhar vem do nosso interior e é uma necessidade divina. E aí, já na primeira pergunta, Kardec pergunta o seguinte: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E aí os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. E aí, o que isso quer dizer, né? Bom, primeiro que a gente precisa trabalhar, é inexorável. Todo mundo trabalha. De uma forma ou de outra, a gente sempre trabalha. Mas por quê, né? Por que aumenta as suas necessidades? Porque quanto mais a gente trabalha, a gente vai se desenvolvendo e vai criando novas necessidades para nós e para a humanidade. E não é só a necessidade de trabalho que vem aí, até para o nosso deleite, para o nosso gozo, para o nosso lazer, a gente precisa trabalhar. Interessante isso. O padeiro acorda de manhã, faz o pão, que é o trabalho dele. O médico vai lá, compra esse pão, se alimenta, porque ele precisa se alimentar, cuida dos pacientes que precisam de saúde. E assim a coisa vai tocando, e as pessoas vão produzindo uma coisa aqui, outra ali, e está tudo entrelaçado, e tudo faz parte da lei do trabalho. E dessa forma a sociedade se desenvolve. E mais na frente nós vamos ver que existe uma lei especial sobre a vida social, né? A vida em sociedade. E o trabalho é fundamental para a vida em sociedade. Depois, Kardec faz uma pergunta muito interessante. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E os espíritos respondem: não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então aqui a gente tem que observar, né, duas coisas. Primeiro, o espírito também trabalha para se desenvolver no mundo espiritual, ele trabalha. Né? Até quando a gente dorme, a gente, de certa forma, o espírito se desprende do corpo e trabalha. E os espíritos acrescentam, né? Toda ocupação útil é trabalho. Não é só aquela que é remunerada. Tudo aquilo que traz utilidade para a sociedade é trabalho. Pode ser o trabalho voluntário, pode ser o trabalho caseiro, pode ser, né, o próprio trabalho remunerado que traz sustento para a gente, para a família. Tudo é trabalho. E aí Kardec pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? E nisso ele quis dizer, né? Por que o trabalho é imposição? A gente precisa trabalhar. E a resposta dos espíritos é a seguinte: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, quer dizer, da nossa natureza corpórea, por a gente estar incorporado, né, por a gente ter essa vida material, por vivermos nesse mundo da matéria. E os espíritos continuam: é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Isso quer dizer, a gente não teria um desenvolvimento intelectual se a gente não tivesse a necessidade de trabalhar. E eles continuam: por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. O trabalho é para isso, para ajudar a gente, né, a manter a nossa segurança,
a conseguir alimento e a ter bem-estar. Basicamente, essas 3 coisas. Aí Kardec faz uma outra pergunta. Por que prover a natureza, por si mesma, todas as necessidades dos animais? E os espíritos respondem: tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Isso quer dizer que isso faz com que a gente também progrida. Mais adiante, Kardec pergunta o seguinte: nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? E os espíritos respondem o seguinte: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são elas, menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, o que os espíritos aqui responderam, né? Sim, que nos mundos mais avançados, o homem também trabalha, e trabalha bastante. A ociosidade não leva a nada. Você não progride, você não avança se você não fizer nada. Então, o trabalho sempre vai ser necessário. Mais adiante ainda, Kardec pergunta o seguinte: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? E os espíritos respondem: certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece nessa vossa sociedade atual. Interessante, né? Isso aqui foi uma pergunta e uma resposta há mais de 150 anos e isso continua extremamente atual, né? Tem filhos que esquecem dos pais na velhice e alguns pais que abandonam seus filhos quando ainda muito jovens, até crianças. E aí Kardec pergunta: sendo uma necessidade para aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E os espíritos respondem: sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. E aí Kardec pergunta: qual o limite do trabalho? E os espíritos respondem: o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então aqui é uma hora em que nós ficamos donos do nosso livre-arbítrio para decidir que hora, tanto que a gente quer trabalhar ou não. Mas tudo tem sua consequência, né? E aí Kardec pergunta: tem o homem o direito de repousar na velhice? E a resposta dos espíritos: sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. E aí Kardec acrescenta: então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? E a resposta dos espíritos: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo esse família, a sociedade deve fazer as vezes dessa. É a lei de caridade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Na Era do Espírito.